A advocacia é o canal, é o meio para que eu possa dar a você, minha amiga que está aqui nos escutando e que sofre alguma forma de violência, dar a você voz, dar a você condições para que você denuncie a violência sofrida e rompa com esse ciclo de violência. E eu vou ratificar que a violência contra a mulher não é mimimi, que a violência contra a mulher não é o papo exclusivo de mulheres, que a violência contra mulheres é um caso gravíssimo. Oi, gente! Começa agora mais um Conversa Legal, um espaço de diálogo sobre os principais temas do mundo do direito. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito sério, muito importante. Violência contra as mulheres. O que a advocacia pode fazer para minimizar esse quadro? E comigo está aqui a doutora Lúcia Bessa. Ela que vem atuando, uma advogada combativa, que atua bravamente nessa questão. Ela é especializada no direito das mulheres, presidente do Conselho de Desenvolvimento de Taguatinga, secretária de Mulheres do Conselho de Desenvolvimento do DF e entorno e presidente da Comissão de Combate da Violência Doméstica da OAB de Taguatinga. E também está comigo lá como conselheira da ABMCJ, Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. Doutora Lúcia, um prazer enorme ter a senhora aqui comigo, dizer que é uma honra poder caminhar contigo nessa luta em prol das mulheres. Nós que ainda enfrentamos tantos problemas, uma violência que ocorre a cada minuto, a cada segundo, e nós precisamos de pessoas como você, que tem a coragem, a competência para enfrentar esse tema e tanto contribui para a nossa sociedade. É um prazer estar aqui com você hoje, Thaís, é uma honra estar com você. Você é uma mulher também combativa, uma mulher que entende que é necessária a junção de esforços de toda a sociedade para que nós possamos minimizar esse quadro dantesco de violência contra as mulheres, não só no Distrito Federal, como no país. Doutora Lúcia, antes da gente entrar no tema especificamente, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória. Como foi esse seu caminhar no direito? Como que foi essa especialização no direito das mulheres? Conta um pouco pra gente. Thaís, para quem caminha comigo há mais tempo, sabe que esse tema é para mim muito importante, muito caro, porque eu vim de um lar onde infelizmente imperava a violência doméstica. Eu nasci numa favela chamada Morro do Querosene. E depois dessa favela nós fomos para uma outra cidade, onde SEI mais Islândia, que a SEI é Companhia de Erradicação das Invasões, mais o sufixo Lândia, criou Ceilândia e para lá eu me dirigi. Mas mesmo saindo dessa favela que hoje é Conglomerado Argo Urbano Periférico, né? Nós mudamos os nomes, mas na época era verdadeiramente uma favela e nós mudamos para Ceilândia. Mesmo assim, as violências domésticas, elas ainda, com essa mudança geograficamente falando, elas não deixaram de nos acompanhar. Então eu, mamãe e os outros irmãos, nós vivemos num lar de extrema violência. E essa violência nos acompanhou durante muitos anos. E talvez por isso e por outros fatores que eu tenha me enveredado por esse caminho, que eu tenha dedicado toda a minha vida, toda a minha existência é dedicada no combate, enfrentamento, bem como a prevenção à violência contra as mulheres. Quando a gente fala violência contra as mulheres, né, nós temos vários tipos de violência. Sim. Vamos começar falando um pouco sobre isso. Acho importante a gente perceber que essa violência pode vir de diferentes formas para a gente depois falar aí dos direitos pertinentes. A violência nos acompanha todos os minutos dos nossos dias. Nós mulheres, historicamente, nós já fomos destinadas, historicamente, a viver cenários de violência, onde nessa sociedade eminentemente machista nos é colocado determinados padrões. Nós temos que seguir determinados padrões sob pena de
A mulher dita educada e gentil não fala alto, ela não gesticula, ela não usa determinadas roupas, ela não se coloca em determinadas situações, porque isso não é tido para as mulheres. As mulheres, normalmente, nesse cenário machista e misógino, nos foi dito o seguinte: a mulher tem que cruzar as perninhas, falar baixo, não é? A cuidar do marido, da casa, não gritar, ser doce e gentil. E eu escutei durante muitos anos, assim, quando eu era mais jovem, claro, Lúcia, senta direito, fecha as pernas, fale baixo, né? Não gesticule muito, porque isso não é para as mulheres. Inclusive, até pouco tempo, eu escutei de uma colega de profissão dizendo o seguinte: Lúcia, meu amor, cabelo grande, depois de certa idade, não é bom para mulheres. Então, assim, são conceitos pré-concebidos, são colocações que nos fazem durante anos para que nós nos adequemos dentro de determinado padrão. E voltando a falar dessa sociedade machista e misógina, o que é que nos foi colocado? As mulheres, elas precisam estar e devem estar em determinados papéis e locais. Fora isso, não. Você tem papéis a serem exercidos e lugares a serem conquistados por vocês. Fora isso, isso é destinação para o homem. O que é que eu quero dizer com isso? A nós, mulheres, foi destinado o espaço doméstico. E o espaço externo ao espaço doméstico foi destinado aos homens. E nós, quando a gente se insurge diante dessa situação pré-estabelecida, aí a gente sofre todas as espécies de pechas e violências, não é? Uma delas é: isso não é assunto de mulher, essa profissão não é para mulher, essa cor não é para mulher. Thaís, então nós vivemos nesse cenário, e é um cenário totalmente adverso. E quando você se insurge, você recebe a contraprestação, segundo essa sociedade machista, devida. Eu recebo dentro dos meus próprios lares, quando eu me indigno e quando eu me insurjo diante de uma colocação machista do meu companheiro ou companheira, se nós estivermos falando aqui de uma relação homoafetiva. Eu sou xingada, criticada, separada dos meus amigos e familiares, eu não posso exercer a minha vontade, o meu desejo não me pertence, o meu corpo não me pertence, o meu sim é talvez, o meu não pode ser, né? E aí, dentro dessa conjuntura, quando você se rebela, você é xingada, muitas vezes até mesmo estuprada, empurrada, levado um soco, uma facada ou um tiro. E aí a gente chega ao ápice da violência. Então nós temos aí várias violências que nós, infelizmente, somos vítimas. Tem a violência sexual, né? E engraçado, Thaís, que muitas pessoas, muitos homens entendem que se eu me casei com você, eu tenho que ceder aos seus caprichos, eu tenho que fazer aquilo que você deseja que eu faça, mesmo que eu não queira. Porque para muitos homens, se eu me casei com você, já está implícito naquele contrato de casamento a permissão para você usar o meu corpo mesmo contra a sua vontade, mesmo contra a minha vontade. Absoluto, que é o estupro marital. Absurdo. Né? Eu estava um certo dia dando uma palestra no local e ali eu conversando com um senhorzinho, eu fiz a seguinte pergunta. Eu falei, senhor, me diga aqui uma coisa, seu fulano, você é casado com a dona Fussô e de noite o senhor quer ali dar um chamego nela. Ah, doutor, mas tem hora que ela não quer, não. Eu falei, mas e o que é que o senhor faz? Ah, mas ela tem que querer. Nossa. Eu falei, é mesmo? Ela tem que querer. Uai, doutor, eu casei com ela, uai. Ela é casada comigo. Aí eu fui explicar para ele que aquilo que ele estava fazendo tinha nome. E era um crime. Porque quando eu uso o corpo da minha companheira, sem ela desejar e sem ela querer, ela casou comigo, mas isso constitui um crime chamado estupro, não é? É o estupro que a gente chama na nossa militância, o estupro marital. Então, além da violência sexual, nós temos a violência patrimonial, né? Nós temos a violência psicológica, nós temos a violência moral e temos a violência física. E temos o ápice da violência, que infelizmente é aquilo que mais a gente tem visto estampado nas mídias hoje em dia, que é o feminicídio. É um tema muito grave, os números mostram, né? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre esses números, que é um problema real, não é mimimi, é algo
muito sério e passa muito por esse esclarecimento, essa percepção também das pessoas. Sim. Às vezes ela está sofrendo a violência e ela normalizou aquilo. Sim. Não é? E aí eu lhe pergunto, o que a advocacia pode fazer para minimizar esse quadro? Nós, que somos agentes da pacificação social. Nossa, Thaís, que pergunta incrível. Nós não só podemos muito, como nós devemos fazer muito. A advocacia brasileira é a voz daqueles que não têm voz. É assim que eu concebo em face da militância que eu tenho. A advocacia é o canal, é o meio para que eu possa dar a você, minha amiga que está aqui nos escutando e que sofre alguma forma de violência, dar a você voz, dar a você condições para que você denuncie a violência sofrida e rompa com esse ciclo de violência. A advocacia ela é fundamental a partir dos esclarecimentos que ela deve dar à população, que ela deve dar à sua cliente, que ela deve dar ao seu cliente. Quando eu tenho as informações devidas, Thaís, quando eu acompanho as legislações, que são muitas, que existem para beneficiar as mulheres, especificamente no caso de violência contra a mulher, eu estou, naquele momento, ajudando aquela mulher a ter a percepção de que ela está sendo vítima de um crime. E também, amada, dando a percepção ao autor desses crimes que ele está cometendo um crime, que ao cometer um crime, ele terá certamente a contraprestação devida ao crime. Então, a advocacia tem que estar mais interessada em saber essa legislação e tem que ter consciência do nosso papel na mudança desse quadro. Que na pandemia, inclusive, agora a gente tem aí, os dados mostram, um estupro a cada 9 minutos, uma denúncia por minuto em 2020, aumento de 16% da violência em relação a 2019, 694.131 ligações do 199. Exatamente, doutora. Ou seja, Thaís, uma chamada por minuto. Ou seja, a pandemia veio e intensificou ainda mais esse quadro tão grave. E daí porque nós, advogados, que somos a voz da população, temos um papel na parte preventiva. sem dúvida nenhuma. E também na reparadora. Precisamos falar mais, precisamos fazer eventos, ajudar a população a ter consciência, ajudar que elas saibam sobre a legislação. Nós, inclusive, vamos fazer aqui um outro programa só para estudarmos cada uma dessas legislações, porque é nosso papel informar, né? Nós que somos aí os detentores do conhecimento jurídico. Com certeza. Trazer isso de uma linguagem acessível para a população, né? E também o Poder Judiciário muitas vezes não está preparado para essas discussões. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, Lúcia, tanto esse quadro da pandemia e as dificuldades que o Poder Judiciário ainda a gente encontra por conta do que chega, né? Porque muito não chega, muito não é, a gente está falando só do que é denunciado. Tem muito que não chega, tem muito que não chega no Judiciário, mas ainda o que chega no Judiciário, nós temos ainda várias dificuldades na interpretação, no processo, agora um processo virtual, né? Então, vamos falar um pouco sobre isso. É muito pertinente as suas colocações, Thaís, e eu quero só ratificar essas informações que você cedeu, essas informações são quentinhas do 15º Anuário Brasileiro da Secretaria de Segurança Pública, onde diagnosticou, através de um estudo, que 16,3% de aumento em relação à violência no ano de 2019. Isso, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte, esse aumento, você coloca aqui no mínimo 40% de subnotificações, porque é claro que muitas mulheres são desmotivadas a denunciar essas violências, Thaís, por vários motivos. Por vários motivos. Muitas vezes ela tem uma dependência econômica desse agressor, que muitas vezes é o provedor. Ela tem uma dependência emocional, porque ela entende que o seu amor vai curar, que o seu amor vai tratar aquele homem e que o seu amor é suficiente. Eu digo a você que não é, viu, amada? Não é suficiente.
E aí as estatísticas estão aí mais que visíveis para dizer que quando nós nos entregamos, que muitas mulheres dizem assim para mim, doutora Lúcia, o que aconteceu, doutora Lúcia? Por que meu relacionamento não deu certo? Eu me dei toda para ele, eu me entreguei 100% para essa relação, doutora. E eu digo a ela assim, tristemente, amada, você já respondeu. Porque quando eu me dou 100%, quando eu me entrego toda, o que é que me resta? Então, amada, em primeiro lugar você. Em segundo lugar você. Em terceiro lugar você. Né? Nós não podemos nos entregar toda, porque quando eu me entrego toda, eu me esvazio de mim mesma. E aí eu posso me preencher com o agressor ou agressora. Então esses dados, Thaís, são dados gravíssimos, são dados que denotam exatamente isso que você disse, e eu vou ratificar, que a violência contra a mulher não é mimimi, que a violência contra a mulher não é um papo exclusivo de mulheres, que a violência contra mulheres é um caso gravíssimo e, como grave, nós devemos tratá-lo com a relevância e a seriedade que ele requer. A pandemia pela Covid-19 foi decretada agora, recentemente. E a pandemia contra a violência à mulher foi decretada desde 2002, amadas e amados. Não é de agora, não. É coisa grave. E como a doutora Thaís disse, agora nesse período de pandemia, também por motivos óbvios, porque aquela mulher que já sofria violência foi obrigada, pela questão que nós já sabemos, ter esse relacionamento mais a miúde com o agressor ou a agressora, é claro que ela está mais suscetível e mais vulnerável, se sentindo mais sozinha. Né? Eu tive que fazer atendimento, Thaís, em supermercados, que era o único lugar onde o homem permitia que a mulher saísse de casa. Né? Então ele aproveitou essa situação para cercear ainda mais o direito de ir e vir. Mas ela precisava comprar arroz e feijão, precisava comprar carne e pão para fazer a comida para ele, agressor, e para os filhos. Né? Então muitas vezes eu tive que atender essa mulher no supermercado. Agora, você me disse, o que mais nós podemos fazer e o sistema de justiça? O sistema de justiça, verdadeiramente, ainda não está preparado. E de forma muito particular, para ter a percepção das violências psicológicas. Essas violências tão subreptícias, Thaís, e que não são visíveis, mas que deixam sequelas terríveis nessas mulheres. Muitas vezes as mulheres, por alguns motivos que também nós vamos falar aqui superficialmente, porque nós teremos um programa, creio, especificamente para isso, elas desistem da continuidade do processo e pedem a revogação da medida protetiva. E aí o sistema de justiça, o poder judiciário tem que ficar atento. Porque muitas vezes essa mulher, ela pede a descontinuidade da ação e a revogação da medida protetiva porque ela está sendo ameaçada. Se você não pedir, quando você chegar, você morre. Se você não pedir, eu vou sequestrar os seus filhos. Se você não pedir... Então, é essa imputação quase que constante desta mulher para que ela faça algo sob pena de... Ora, quando essa mulher pede essa revogação, o judiciário tem que usar mecanismos para entender aonde não está escrito e aonde não foi dito, para que depois um juiz ou uma juíza não vá à mídia dizer, olha, mas eu não tinha bola de cristal, não é? Para perceber que, ao revogar a medida protetiva, ele pudesse ir à casa dela e matá-la, como aconteceu há 2 anos atrás, né? Então, amadas e amados, o caso é verdadeiramente grave e nós temos que estar atentas e atentos. E a OAB e a advocacia como um todo, é necessário tomar uma posição cada vez mais séria e célere. A demora na tomada de atitudes pode causar a vida ou ceifar de mais uma vida. E aí, Lúcia, entra, eu acho que chama a gente a responsabilidade coletiva. Sem dúvida. Esse é um problema de todos, não só das mulheres que estão passando por essa situação, mas de toda a sociedade, porque é a sociedade que está doente. Porque quando aceita uma situação dessa, é o máximo da falta do amor ao próximo. Então, diante disso, eu convoco todos e todas para que a gente possa estar trabalhando para mudar esse quadro. E aí, Lúcia, nós vamos fazer outros e outros programas para a gente poder trazer
né, essa legislação para as pessoas entenderem. Hoje em dia é só uma introdução sobre o tema para a gente poder efetivamente despertar isso. Né? Mas o que a gente pode fazer, né, seja individualmente, coletivamente? A Ordem dos Advogados do Brasil, as demais entidades. Eu fiquei sabendo também que agora a AMB, a Associação, né, dos Magistrados, também tem feito uma campanha em relação a isso. Né? Qual a importância desse diálogo entre as instituições e que a gente consiga fazer um trabalho por todos. Todos por todos. E as mulheres, elas estão nesse enfrentamento, mas não é um problema delas, é de todo, porque é uma família, é uma sociedade e que tem que ser denunciado sim. Aquela história de assunto de marido e mulher, ninguém mete a colher, pode ter consequências gravíssimas. Então eu queria que a gente viesse aí com algumas soluções. O que a gente pode fazer de forma propositiva, preventiva, reparadora, mas o que a gente pode, em conjunto, já que é um problema de todos e todas, enfrentar esse problema? Olha, Thaís, eu me lembro bem, alguns anos atrás, quando foi criada no âmbito da seccional do Distrito Federal a Comissão de Combate à Violência Familiar e Doméstica, foi a partir de uma conversa com o nosso querido ex-presidente, Dr. Juliano Costa Couto, e eu deixo aqui um forte abraço para você, meu amigo, onde ele teve uma visão que era importante que nós tivéssemos uma comissão específica para isso, que já foi um grande avanço. A partir dessa decisão do Juliano, as subseções também encamparam essa luta, criando as comissões de combate à violência familiar. Um passo excelente. Agora, o Conselho Federal precisa também encampar isso. Levar para o Conselho Federal a Comissão de Combate à Violência Familiar e Doméstica. Ela precisa entender, a Conselho Federal, a advocacia, precisa entender que é um problema também nosso, também da advocacia. E outra, quantos colegas advogados que nós temos nos nossos quadros que também são agressores, não é? Em maior ou menor grau, mas que também tem atingido e tem agravado essa situação de violência contra as mulheres. E o que nós precisamos é que nós, primeiro, é esse comprometimento enquanto instituição. Eu sou uma instituição, a OAB é uma instituição de grande importância, da maior relevância, e nós precisamos entender que o nosso papel enquanto instituição é primeiro, de nos resignarmos diante dessa situação. E ao nos resignarmos, agirmos. Né? Criarmos outros mecanismos, discutir, fazer fóruns, cursos, todas as atuações, mas também uma atuação de estar perto de todas as decisões judiciais, para que essas decisões sejam decisões não somente justas, mas não machistas. Não somente justas, mas não misóginas. Não somente justas, mas que venham verdadeiramente auxiliar essa mulher a sair do ciclo de violência e que ela permaneça fora do ciclo de violência. Auxiliar nesses mecanismos, né? Para que ela, pedindo, um caso específico, pedindo essa revogação de medida protetiva, que ela tenha uma continuidade, que ela seja assistida de alguma forma, para que ao chegar em casa, revogando a medida protetiva, o agressor ou agressora não venha ceifar a vida dessa mulher. Thaís, tem muitas coisas a serem feitas. E a OAB é uma instituição fortíssima, é uma instituição nacional fortíssima, é uma instituição historicamente ligada às causas sociais deste país. Né? Então, resgatando tudo isso, nós temos que nos firmar com um grande bastião para todas essas mulheres que sofrem violência, para que elas se sintam seguras e protegidas, para que elas possam saber aonde procurar. Nós temos aí a Fundação de Assistência Judiciária da OAB do Distrito Federal, uma grande fundação que cuida das pessoas hipossuficientes, não é? E que nós possamos ter mais núcleos de Fundação de Assistência Judiciária no Distrito Federal para disponibilizar a essas mulheres condições para que elas tenham acesso à justiça, porque nós sabemos que a Defensoria Pública sozinha não dá conta, não é? Então nós temos que caminhar para e passo, nós temos que caminhar lado a lado de todas as outras instituições que você citou e demais outras instituições que estão todas imbuídas nesse grande movimento pela paz. É o que nós precisamos fazer, Thaís. É um movimento pela paz, é um movimento
pelo fim da violência contra as mulheres. A ONU tem uma grande campanha, claro, internacional, chamada He for She, né? Eles por elas, que nós todas e todos possamos também implementar essa campanha no nosso dia a dia, até mesmo no nosso diálogo. Quantas vezes nós vemos aí colegas em diálogos não inclusivos, né? E quem me conhece sabe, quando me cumprimentam, boa noite a todos, eu não respondo, porque eu não estou incluída. Ah, Lúcia, isso é bobagem. Não é bobagem. Até a linguagem tem que ser inclusiva. Amadas, amados, nós podemos muito. A advocacia pode muito. E a advocacia deve fazer isso com mais incisividade. Nós devemos fazer isso com mais clareza. Nós devemos mostrar às mulheres que nós estamos aqui, né? Que os advogados e as advogadas e a instituição está pronta para atendê-la, está pronta para assisti-la, né? E também aos homens agressores, não é? Aqui não vamos falar só das mulheres vítimas, aos homens agressores. Os advogados e as advogadas, a advocacia deve estar presente na vida dos homens agressores e dizer a ele, olha, o braço da lei vai te alcançar. O braço da lei te alcança. Então, Thaís, para que todas as pessoas possam entender que a cada ação corresponde uma reação. E se eu pratico uma violência, eu tenho que estar pronto ou pronta, se nós estivermos falando de uma relação homoafetiva, para responder à altura e sob os rigores da lei. Perfeito. A advocacia sempre foi protagonista dos avanços civilizatórios. Sem dúvida. E nessa questão, mais do que nunca, nós precisamos nos posicionar mais. Nós precisamos enfrentar esse problema em conjunto com as demais instituições, mas de forma muito ativa. E é por isso que nós precisamos de mais Lúcias Bessas conosco, que eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Você é uma pessoa que tem uma vida dedicada a essa causa, tem propriedade para falar sobre o tema e tenha certeza que inspira muitas mulheres a poderem sair desse estado e que hoje está inspirando aí várias advogadas e advogados a também conhecerem mais sobre o tema e se envolver nisso. Vamos juntas, conte comigo, nós ainda temos muito a avançar, mas nós avançaremos, porque eu acredito muito na humanidade, eu acredito que a gente vai caminhar sempre para um mundo melhor, mas precisamos de pessoas com coragem para enfrentar. Agradeço muito você, Lúcia. Vamos em frente. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com você. E agradeço também a você que esteve conosco aqui, ouvindo, refletindo sobre esse tema tão importante. Curta, comente, compartilhe. Até a próxima!